Senhor, vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos dando prosseguimento ao nosso treinamento de discipuladores. Grandioso Deus, Pai de bondade, louvamos o Teu nome, Senhor. Agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos em nossas mãos a Tua palavra e podermos estar nos preparando para a Tua grande obra. Teu Espírito Santo nos conduza e nós possamos, Senhor, apreender tudo aquilo que é do Teu Espírito Santo para as nossas vidas. Derrama sobre nós a Tua graça, dá-nos a unção do Teu Espírito, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Graças a Deus, nós estamos com mais uma oportunidade, dando prosseguimento a este momento de estarmos nos preparando para fazer a obra do Senhor nosso Deus. Temos a oportunidade de tomar a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, para a partir desse ponto nós iniciarmos a nossa apostila. Mateus capítulo 28, a partir do versículo de número 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A palavra do Senhor é muito clara em o Senhor nos chamando, nos convocando a ir, ensinar, fazer discípulos. Nós tivemos uma aula primeira com o nosso pastor Robson, e o pastor Robson, nessa sua aula, nos trouxe algumas orientações básicas sobre o discipulado. Você não esteve presente, mas pode acompanhar, né, no canal do IBADEJUF, nosso Instituto Bíblico, e essas aulas, tanto a aula primeira como a da semana passada, estão ali gravadas. Mas nessa primeira aula nós recebemos algumas orientações básicas, não foi? Quem se lembra de uma orientação importante que recebeu naquela primeira aula? Lembramos alguma? Todos têm apostila? Se não tem física no celular? Muito bem. A primeira orientação, então, é o quê? É você ouvir, não é isso? É você estar envolvido, né, na questão de conhecer, de cumprir, né? Ele também colocou algumas coisas que nós não podemos fazer, não é isso? Listou algumas coisas, principalmente a questão de visitas, quem pode visitar quem, não é isso? Nós tomarmos esse cuidado com relação à imposição de mãos. Ele foi colocando alguns detalhes que a gente começa a aprender no contato que a gente tem quando a gente faz o discipulado, quando nós estamos discipulando alguém. Então, o formar discípulo é confirmar, é exortar. O formar discípulo é estar fazendo dele um igual. Agora, o que nós precisamos aprender é que nós não vamos fazer um igual a nós. É aí que a coisa pesa um pouquinho, porque às vezes a gente quer fazer pessoas como a gente, quer trazer pessoas no mesmo jeito, no mesmo ritmo, na mesma maneira, e o Senhor Jesus nos chama a estarmos falando a sua palavra e nós formarmos pessoas para serem semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos
tido ultimamente a oportunidade de ler alguns livros, e um desses livros, o título dele é O Discipulado Começa com Contemplação. Então ele vai nos narrar a importância de nós discipularmos alguém, mas nós só o fazemos quando nós entendemos ou quando nós estamos contemplando Deus. Quando nós contemplamos Deus, quando nós estamos em adoração ao Senhor, quando nós estamos vivendo de fato uma vida no Senhor, para o Senhor, aí nós conseguimos fazer não um outro eu, não um igual a mim, mas semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos estar lembrando disso, e isso nós vimos na primeira aula com o nosso pastor Robson, e ele lembrou nesta aula também que o motor maior é o amor. Então o amor é o motor maior. Como é que eu me envolvo? Como é que eu vou atrás? Como é que eu me preocupo? Eu preciso de ter este amor de Deus na minha vida. Na aula passada, nós tivemos o nosso pastor Kleber ministrando. E o pastor Kleber, com a sua ministração, as ministrações 7 e 8, ele veio falar para nós a importância da consolidação. Não foi isso? Então ele falou o preenchimento da folha, essa folha ou essa ficha tem que ser direcionada a um grupo específico de pessoas, não é? A importância de eu me preparar para fazer o meu contato telefônico. Então foram quesitos que o nosso pastor Kleber falou conosco nessa aula passada, né? Falando da nossa visita, do nosso propósito nessa visita, e uma outra coisa interessante que ele falou, e hoje eu acho que a gente pode até aprender um pouquinho, né? Que quando eu marcar uma visita eu tenho que ter... Vamos lembrar? Olha no relógio. Compromisso com o horário. Então, a pontualidade é uma coisa que falou. Então, nós, olha, eu marquei com ele, é a hora tal, eu estou lá. Estou pontual. Então, a gente precisa não ser apenas ouvinte, mas precisamos ser praticante da palavra. Então, vamos, né? A aprender e buscar fazer isso. Então, a pontualidade, né? Não ser enfadonho, então é outra coisa que nós aprendemos, e nós precisamos então ministrar de acordo com as necessidades dessa pessoa que a gente está visitando. Bom, então foi um resumo da aula 1 e um resumo da aula 2, da ministração 1 e 2, da ministração 7 e 8. E hoje nós estaremos falando duas coisas importantes, a ministração 5 e a ministração 6. E a primeira coisa que nós precisamos falar dentro da ministração 5, todos que têm a apostila vão ver aí, é a oração que conquista. A oração que conquista. E aí eu quero lembrar para os irmãos, a maior arma, a arma mais poderosa que o Senhor Jesus deixou para a igreja, o Senhor Jesus deixou para os cristãos, é a oração. Então é a maior arma. A vitória que vence o mundo, o que vence a dificuldade, o que vence os problemas, é a nossa oração. Então nós precisamos estar buscando essa arma e entendendo que com essa arma poderosa da oração, nós vamos estar alcançando as bênçãos, alcançando as vitórias e conquistando as pessoas que nós estamos trabalhando com elas, para que elas possam vir para o Senhor Jesus Cristo. Então vamos pensar nesta oração, né? Pensando nessa oração que é a nossa arma, nessa oração que vai fazer a diferença. Nessa oração, porque o Senhor Jesus, ele vai dizer assim, invoca e eu te responderei, não é assim? Clama a mim e responder-te-ei. Então, é essa oração que o Senhor Jesus quer que a gente busque, né? Orareis a mim e eu estarei ouvindo vocês, quando vocês estão atrás, quando vocês me buscam, né? Então, nós sabemos que todos podemos orar, todos nós. Lembra Elias? Como é que a Bíblia diz? Ele era um homem sujeito
as mesmas paixões que nós. E o que ele fez? Ele orou e ficou sem chover. 3 anos e meio. Depois ele orou, aí vai lá, olha, vê lá, como é que está? Vem a nuvem. Não, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então corre que vem temporal. Olha que é oração, que é fé, que é crer. Então todos nós podemos orar, todos nós devemos orar, e sabemos que o Senhor Jesus tem o poder. E ele diz, olha, todo o poder foi-me dado. Nós acabamos de ler Mateus 28. E ele, nesse poder, ele vai dizer para nós que ele vai nos responder. E nós sabemos que essa oração traz cura, nós sabemos que essa oração liberta, nós sabemos que essa oração faz com que a gente veja milagres. Então é muito importante isso. A nossa apostila vai trazer um exemplo para nós dessa oração que conquista, no capítulo 9 do livro do profeta Daniel. E nós vamos tirar algumas lições aí deste capítulo, né? Lembrando que essa arma poderosa que nós temos, que está a favor do cristão, e nós precisamos saber usá-la, saber trabalhar com ela, saber fazer o uso dela. Então vamos ao primeiro ponto que a nossa ministração 5 apresenta, que vamos ler juntos aí, número 1 da ministração 5. Dessa oração que conquista. O discipulador o quê? É junto, vamos lá, 1, 2, 3. O discipulador deve assumir o interesse pessoal pelas pessoas. O capítulo 9 de Daniel, ele vai trazer então essa noção para nós, de como orar. Daniel está dizendo no seu livro, olha, eu pesquisei na Bíblia, eu pesquisei nos escritos, e eu descobri, lendo o profeta Jeremias, que o cativeiro vai durar 70 anos. Então, eu descobrindo isso, eu vou ter que falar isso ao povo, eu vou ter que me dirigir ao povo, eu vou ter que falar com o povo sobre isso. Então, eu quero lembrar com os irmãos que esse discipulador deve assumir junto com aquela pessoa que ele está discipulando, um interesse pessoal. Vamos pensar alguma coisa. Vamos lá, Renato. Qual que é o time que você já teve alguma afeição ou que você gosta de ver jogando bola? Flamengo. Quando eu vou conversar com o Renato, eu vou falar com ele dos jogadores do Vasco da Gama? Eu vou falar com ele, não precisava ser o Vasco, né? Eu vou falar com ele dos jogadores, e agora está na pior fase aí, o Fluminense. Não, eu vou falar daquilo que tem interesse. Então o discipulador, ele deve assumir o interesse pessoal pelas coisas do seu discipulando. Então não adianta eu ir querer falar com o Renato sobre alguma coisa que não é do jeito dele, da maneira dele. Olha, eu preciso me fazer cego para o cego, surdo para o surdo, entenderam? Eu preciso me colocar junto com o outro. Não quer dizer que eu tenho que deixar algumas coisas que eu faço para fazer o que ele faz, não. Mas eu preciso me colocar no lugar dele. E é isso. Olha o que Daniel coloca lá no capítulo 9, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com coração, rogos, jejum, pano de saco e cinza. Ele se colocando no lugar do povo de Israel. Olha, ele viu, o cativeiro vai durar 70 anos, está quase chegando o fim do cativeiro, nós precisamos trabalhar para continuar fazendo e servindo ao Senhor, mas o povo está envolvido nas coisas do seu dia a dia, e Daniel vai se colocar na posição do povo, Daniel vai orar, Daniel vai buscar, o discipulador então assume esse interesse pelo sofrimento do seu discípulo, pela luta do seu discípulo, ele vai entender a situação, vai tentar alcançar aquilo que o seu discipulador está vivendo, aquilo que cega, aquilo que traz dificuldade, aquilo que traz problemas. Então ele vai enxergar, olha, ele passou por uma cirurgia, está acamado, então precisa de um auxílio, precisa de uma ajuda. Aí o discipulador vai se colocar no lugar dele, ele vai então assumir interesse pessoal. Os irmãos estão entendendo? É eu me colocar junto com ele.
eu interessar. E quando eu vejo Daniel assumindo pelo seu povo, porque era toda a nação, Daniel estava no reino, Daniel estava no governo, mas ele viu que toda a nação passava dificuldade, porque toda a nação vivia problemas, ele assume sofrendo e ele vai orar ao Senhor, ele vai se colocar diante do Senhor, ele vai com rogos buscar o Senhor. Então a oração que conquista, a oração que vai trazer aquela pessoa que eu estou discipulando, é a oração que eu faço quando eu me coloco junto dele, na dor dele, caminhando com ele. Nós imaginamos ele se colocando ao lado, sofrendo a mesma dor, padecendo as mesmas necessidades. É isso que quer dizer eu me colocar junto dele, assumindo o interesse pelas coisas dele. Então eu preciso assumir esse interesse, saber, olha, de que você gosta. Não é assim? Quando a gente está querendo conquistar uma garota, vamos falar isso para o Gilney Júnior lá. Quando a gente está interessado numa menina, né, Gilney Júnior? Então a gente procura saber o que ela gosta, qual o perfume que ela para se presentear, se ela gosta de receber rosas, se ela gosta de chocolate. Então você está querendo conquistar. Olha lá, o discipulador, ele então, o ponto 1, ele deve assumir o interesse pessoal. Ele assume o interesse pela pessoa. Ele assume o interesse, olha, diz que ela gosta, como que ela se veste? Ela gosta de roupa desse sentido. E ele vai interessado, e a mesma coisa as meninas fazem. Né? Interessada no rapaz, eu vou comprar a camisa social, porque ele se veste socialmente. Não, ele torce para o time do Renato, então compra a camisa do time. Mas perceberam, irmãos, é isso. Nós precisamos nos colocar juntos, amando as pessoas. E aí, lembrando a aula 1, o amor é que deve nos conduzir a isso. Eu preciso amar e me levar a isso. Alguma dúvida, algum comentário que os irmãos queiram fazer? Então, olha, nós estamos falando da oração. A oração que vai conquistar aquela pessoa que eu estou discipulando. Eu vou me posicionar interessado nas coisas dela. Me interessar nas coisas delas. Caminhar com ela. Estar junto dela. Interessando por ela. Vamos para o ponto 2, então. O discipulador. Vamos ler junto lá o 2. O discipulador deve confessar o pecado do povo como se fora seu. É interessante porque às vezes quer se colocar superior às outras pessoas. A gente quer ser mais do que os outros e achar que a gente já está num pedestal. Muitas vezes acontece das pessoas chegarem e a gente achar assim, para aquele ali não tem jeito. A pessoa vem na igreja, aceita Jesus, e aí a gente olha para aquela pessoa e já começa a fazer um julgamento. Já olha assim, esse aí não firma não. Esse aí não, a gente já tem um pré-conceito. A gente quer julgar o outro. Mas olha o que Daniel fez. Ele orou, ele jejuou, e no versículo 5 do capítulo 9 de Daniel, ele vai dizer assim, temos pecado, olha só, quem tem pecado? Quem tem cometido iniquidade? Temos agido impiamente. Olha o que ele está dizendo. Temos sido rebeldes. Olha o que ele está dizendo. Temos nos apartado dos teus caminhos e de tuas ordenanças. Daniel era aquele homem que orava 3 vezes ao dia. Daniel é aquele que enfrentou a cova do leão. Daniel é aquele que buscava do Senhor e Deus dava a interpretação do sonho. Mas ele chega e fala, Senhor, nós temos. Ele coloca junto com o povo. Ele não faz acepção, ele não se separa, mas ele está junto, ele está caminhando. Então ele confessa, evidenciando que o povo tem falhado, mas ele está junto com o povo, deixando bem claro que o pecado era de todo o povo, o pecado era dos governantes, o pecado era do país, o pecado, então que na verdade não foi por ignorância, mas foi por vontade própria que as pessoas se afastaram de Deus, que eles voltaram-se
as costas para Deus, fugindo-se de Deus. Então, o discipulador, ele deve, na hora de orar com a pessoa, na hora de estar junto com a pessoa, estar junto dela, na luta dela. Olha, nós temos nos afastado de Deus, se coloque junto com ela. Nós temos perdido essa batalha, nós temos nos envolvido nisso, sido rebeldes, mas Deus é misericordioso, Deus é amor, então ele deve estar se colocando junto. Olha, eu percebi, eu caminhei, eu vi a dificuldade, e agora eu estou junto com você nessa. Eu sei que às vezes se torna pesado, por isso que às vezes a gente não pode discipular várias pessoas ao mesmo tempo. Você tem que orar ao Senhor, falar: Senhor, qual me direciona, para que haja fruto, para que haja, na verdade, porque é uma batalha, e nós vamos ver que a oração que conquista é uma oração de batalha. Os irmãos estão entendendo? Tá dando para compreender? Eu quero que os irmãos entendam. Então nós vimos 2 pontos, vamos ver o terceiro ponto dessa oração que conquista. O discipulador deve implorar a misericórdia de Deus. Então nós vamos estar entendendo que esse discipulador, no ponto 3, deve implorar a misericórdia de Deus. Então, quando Daniel está orando ao Senhor com jejum, quando está buscando ao Senhor e confessa que o pecado do povo era também o seu pecado, agora ele vai pedir a misericórdia de Deus. E ele vai falar: Senhor, inclina os teus ouvidos. Senhor, abre os teus olhos e olha as nossas desolações. Ele vai falar: Senhor, nós precisamos do Senhor, nós elevamos os nossos rogos, nós clamamos diante de Ti. Senhor, nós somos confiados na Sua justiça. Então, Senhor, usa as Suas muitas misericórdias sobre nós. É isso que Deus vai fazer. Então, nosso objetivo nessa oração é que Deus venha estar em nosso favor e liberte a cada um daqueles que tem necessidade da libertação. Lembremos Lamentações de Jeremias 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então nós precisamos crer que o Senhor vai usar de misericórdia. E, irmãos, nós só estamos aqui porque o Senhor usou de misericórdia. Se fôssemos olhar, irmã Elisa, a nossa vida, já lá alguns anos atrás, quando a gente era novinho, os caminhos que a gente escolheu, as oportunidades que se apresentaram, mas se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já estaríamos consumidos. Eu me lembro de uma irmã, o nome dela é Rosalina. Era uma irmã simples, uma irmã, ela não tinha leitura, ela não tinha, mas ela caminhava com a Bíblia. E a irmã Rosalina era uma irmã evangelista, porque ela chegava para as pessoas, abria a Bíblia e falava aqui: lê aqui. Aí a pessoa lia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí depois ela abria de novo: agora lê aqui. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Abra aqui agora. E aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. E ela ia sem saber ler, mas ela tinha os versículos marcados, ela tinha a ordem que era para a pessoa ler, evangelizando. Irmã Rosalina, simples. E ela sempre dizia assim: meus irmãos, não vou saber fazer a voz dela, né? Mas se não fosse a misericórdia do Senhor, eu já era pozinho. Olha o entendimento que ela tinha, que foi o amor de Deus, que foi a misericórdia de Deus, né? Foi isso que Deus fez na vida dela, transformando ela e fazendo dela uma portadora das bênçãos de Deus. E ela entendeu que foi a misericórdia de Deus. Então, implore a misericórdia de Deus sobre aquela pessoa que você está discipulando. Às vezes a gente olha e fala: Senhor, não tem jeito. Mas o Senhor diz:
tem jeito, é possível, vai fazer diferença. A pessoa chegou, hoje o Instagram do Bom Samaritano está lá, né? O antes e o depois, né? Está o antes e o depois, algumas fotos de alguns irmãos, né? Que passaram pelo Bom Samaritano. Então está lá o antes e o depois. Você olha e fala assim, nossa, só a misericórdia. E é mesmo. É a misericórdia de Deus, por isso é que nós precisamos clamar. Olha, eu vou me colocar, lembrando lá o nosso ponto 1, como é que é? Eu assumo o interesse pela pessoa, eu vejo a luta dela, eu vejo a guerra dela, eu vejo o problema dela, é problema familiar, é problema financeiro, é problema, todo o problema eu vejo junto com ela, eu confesso que nós precisamos da misericórdia de Deus, eu confesso que nós pecamos, que nós erramos, porque não há ninguém bom. Não há ninguém bom. Ah, não, eu sou mais ou menos certinho. O moço chegou para Jesus e falou, Senhor, o que faz? Ah, não, segue os mandamentos. Ah, então estou dentro. Eu faço isso desde a minha meninice. Ah, então tá bom, agora vai, vende o que você tem e entrega. Opa, peraí. Aí já pegou. Então todos nós não somos bons, é a misericórdia do Senhor. Então você vai entender que nós precisamos clamar por essa misericórdia, implorar a misericórdia de Deus, e aí na misericórdia de Deus nós alcançamos as vitórias, mas é pelo amor dele, é pela misericórdia de Deus. Ponto 4, o discipulador deve promover uma guerra espiritual com oração perseverante. Então, é uma guerra espiritual. Uma guerra que nós precisamos batalhar. Daniel ainda continua, lá no capítulo 10 do seu livro, dizendo, então me disse, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa de tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Perceberam? Era uma guerra, era uma luta, a resposta já estava vindo. A resposta já estava pronta. Deus já tinha mandado a resposta, mas nas regiões celestes se colocou ali a batalha. Queridos, é uma guerra. É uma guerra. Vamos pensar assim. Outro dia chegou um cidadão aqui e falou, o Renato me convidou. Perfeito, vamos entrar então. Não. Foi o Renato que me convidou. Aí pedi a alguém para que chamasse o Renato foi lá, conversou com ele, mas ele não quis. Ele chegou até aqui na porta, mas é uma guerra. Aí o Renato falava, esse não dá, vou desistir, vou jogar a arma. É uma guerra, irmãos, é uma batalha. Quantas vezes, irmã Zilda, a gente convida alguém, fala assim, olha, você vai comigo no culto das irmãs, vai ser uma festividade das irmãs, eu vou passar lá na sua casa, tá bom? 18 horas eu passo lá. Aí a irmã Zilda se apronta, quando o horário de 18 horas, ela chega na casa da pessoa, toca a campainha, a pessoa se esconde, nem calado, para que a irmã Zilda não perceba que tem alguém em casa. É uma guerra. Na outra semana, no outro dia, marca de novo. Vou desistir, essa aqui não quer nada com... Não, é uma guerra. O diabo não quer perder, ele está ali laçando, trabalhando, e nós precisamos. No outro dia você chega 5:06. Era 18, você chega 5:18, 10:18, aí você pega ela de surpresa, não vai dar tempo dela se esconder. Aí você pegou. Irmãos, a gente tem que usar estratégias, a gente tem que usar coisas para a gente perseverar nessa luta, nessa batalha, nessa guerra espiritual.
constante oração, nós orando sempre, nós estaremos mobilizando o céu, nós estaremos nos fortalecendo, as correntes vão ser quebradas, o inimigo vai se retirar. Nós precisamos estar batalhando, é uma guerra. Não é contra a carne nem o sangue, não é assim que a carta de Paulo escrevendo aos Efésios nos fala? Nós temos que batalhar contra as hostes espirituais da maldade, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas nós precisamos estar batalhando contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, é em oração. Então nessa oração nós precisamos estar buscando ao Senhor, nós precisamos estar fazendo a vontade do Senhor. Então não se esqueça, você tem o nome da pessoa, fez contato telefônico, está trabalhando com ela, vai ter batalha. Nós precisamos ajudar essas pessoas, edificar essas pessoas. Quantas vezes, lembre a sua vida, quando você aceitou a Jesus, foi fácil? Foi fácil? Era lá em Salvador, no interior da Bahia. Quantas vezes coisas se apresentavam, não é? Se apresentavam para a gente, fazendo com que a gente não fosse à igreja, fazendo com que a gente não fosse no culto, fazendo com que a gente não recebesse. Quantas coisas a gente precisou vencer, quantas batalhas. Eu preciso lembrar aos irmãos que não é fácil, é preciso batalhar. A gente vê alguns escritos dizendo, nós precisamos batalhar pela fé. Então nós precisamos estar fazendo isso. Certo que o Senhor vai completar a boa obra, o Senhor vai estar nos ajudando, o Senhor vai nos dar o Espírito Santo, o Senhor nos dá os conselhos, o Senhor nos dá a sua palavra. Nós somos alertados. É como se estivéssemos conduzindo o nosso veículo, como se estivéssemos caminhando, e aí as placas de sinalização vão mostrando para a gente. Olha, curva acentuada à esquerda, ponte estreita, cuidado a animais à frente. E você vai se conduzindo na estrada, observando a sinalização, e é assim a nossa caminhada. É uma guerra, é uma batalha, é uma luta, e sempre somos alertados, às vezes em sonhos, às vezes em testemunhos, às vezes em palavras que ouvimos. Às vezes a gente vem aqui no sábado pela manhã, na oração da família, e quando estamos aqui passando alguma coisa, alguma necessidade, uma pessoa fala, aconteceu isso e isso comigo. Aí você, opa, olha aí Deus falando com você, Deus abrindo os seus olhos. Então nós precisamos lembrar que nós precisamos estar nessa oração perseverante. Não desista daquela alma, vá lá, chame de novo. Não deu certo, vá outra vez. É perseverar, é estar insistindo, é ser perseverante nesta batalha espiritual. E o ponto 5, o discipulador deve orar com autoridade. Nós estamos falando da oração que conquista. Então, vamos lembrar, essa oração que conquista, eu preciso me identificar, eu preciso assumir o interesse pela pessoa. Depois de assumir esse interesse por essa pessoa, eu vou confessar o pecado como se fosse meu, me colocar junto com ela na luta, no desespero, na dificuldade. Depois disso, eu vou implorar a misericórdia de Deus. Aí no 4, a gente viu que eu vou, nessa implorar a misericórdia, eu vou me colocar batalhando assiduamente, perseverantemente, junto com essa pessoa. E agora no ponto 5, eu tenho que orar com autoridade. E aqui é um ponto interessante, irmãos, porque às vezes a gente pensa assim que não tem autoridade. Mas olha, para falar de autoridade, eu preciso saber quem eu estou servindo, quem me chamou, quem me delegou essa autoridade. Então, se nós sabemos que nós somos chamados filhos de Deus, nós temos essa autoridade. Quando nós temos aqui
A palavra do Senhor, a gente vai ler lá em João, capítulo 1, versículo 12, dizendo assim: mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, você já tem essa autoridade. Se você é filho de Deus, você foi delegado por Ele, você tem essa autoridade, porque afinal de contas, você crê no nome do Senhor Jesus. E se você crê nele, você tem poder. Se você crê nele, você tem a autoridade. Então, aquele que tem Jesus Cristo, que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que obedece a sua palavra, ele pode exercitar essa autoridade no nome do Senhor Jesus. Ele disse aos seus discípulos: olha, vocês farão coisas maiores, vocês vão fazer coisas maiores do que essas. E é por isso que nós precisamos usar essa autoridade. Agora a gente tem que lembrar que não é todo mundo que tem, é quem é filho de Deus. Lembra aquele episódio lá de Atos, que as pessoas chegam para expulsar o demônio, chega lá: olha, em nome do Jesus que Paulo prega, sai dele. Aí o demônio olha para ele: peraí, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês não são filhos de Deus. E avança para cima dele, rasga a roupa deles e eles têm que fugir. Então nós precisamos entender que quando nós oramos, nós temos autoridade porque nós somos filhos de Deus. Nós lemos aqui no início, Mateus 28, 18, 19, o Senhor nos deu poder, Ele tem todo o poder e Ele nos mandou ir de pregar o Evangelho. Quando a gente tem Marcos 16 e 15, ide pregar o Evangelho, e estes sinais seguirão aos que crerem, vão fazer isso, vão fazer aquilo outro, Deus está conosco, Ele nos deu autoridade. Então nós precisamos exercer essa autoridade. Nós nos tornamos então filhos de Deus através de Cristo. É Ele que nos reveste dessa autoridade. Ninguém está ali no seu próprio nome. Ninguém está ali fazendo as coisas da sua maneira, ninguém está ali fazendo do seu jeito, mas nós estamos falando no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos Deus preservando, Deus cuidando, Deus tratando com aqueles que têm certeza da salvação no seu nome. Quando a gente vê os meninos lá na fornalha, né? Ananias, Azarias, Misael, lá na fornalha, quando mandam aquecer a fornalha, ele vê um quarto homem dentro da fornalha, Deus guardando. Eles falam: olha, nós não vamos nos curvar, nós temos autoridade, o Senhor, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra, mas se nós formos para queimar, nós vamos queimar. Nós vemos Daniel orando, Deus se colocando junto com ele lá na cova dos leões, ele foi até a cova. Então nós vemos Deus cuidando, Deus preservando. Paulo está lá se aquecendo, houve um naufrágio, aí ele precisa juntar os gravetos, a serpente vem e pica a mão de Paulo, ele só sacode ela no fogo, e não acontece nada, porque ele tinha autoridade, Deus está com ele, e Deus está com você. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, na nossa oração, oremos com autoridade, porque somos filhos de Deus, porque Deus está conosco. Nós sabemos que a igreja primitiva, ela exercia essa autoridade, ela aplicava essa autoridade. Nós vemos Pedro indo ao templo, a hora para oração, e aí está lá o moço paralítico, e ele: me dê uma esmola aí. Aí, olha, eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então você tem autoridade para isso. Agora, o que é interessante é que nós precisamos observar a palavra do Senhor Jesus e atentar para alguns detalhes. Vamos abrir aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2, sim? Isto.
olha só, é isso que eu queria pontuar aqui, o Renato me ajudou aqui. Olha, quando a gente vê a cura do paralítico, né? E disse-lhe Pedro, capítulo 3, na verdade, capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Só que olha o detalhe, aí vai lá para o outro versículo, versículo 7. Como é que diz lá o versículo 7? Tomou pela mão. Então olha, eu precisei fazer com que ele se levantasse. Olha, é o se colocar junto, é o estar junto, é estar ao lado, é se posicionar junto com ele. Tem autoridade, levanta e anda, tomando-o pela mão direita, levantou, e logo os seus pés. Porque às vezes é preciso isso, irmãos. Nós estarmos auxiliando, nós estarmos ajudando, né? Nós estarmos fortalecendo a fé dessas pessoas. Porque não adianta nada. Tiago vai colocar isso muito bem para nós, quando ele discute a questão da fé e obras. Né? Não adianta falar que tem fé e não tem obra. Nós precisamos estar andando juntos, Deus nos chamou para as boas obras, então vamos fazê-la, vamos ajudar, vamos na autoridade do nome do Senhor Jesus. E o ponto 6 dessa oração que vence, dessa oração que conquista, é ser agradecido a Deus. O discipulador deve ser agradecido a Deus. Colossenses 3,17 diz lá: e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu gosto muito de lembrar, quando eu vou falar sobre gratidão, ser agradecido, de fazer uma brincadeira, de fazer uma pergunta, dizendo assim: quantos leprosos voltaram para agradecer ao Senhor? Eram 10 leprosos, Jesus veio e curou. Quantos leprosos voltaram? Todo mundo responde que foi um. E eu digo, não, nenhum voltou. A única pessoa que voltou, ela não era leprosa, porque ela tinha sido curada. Irmão? Não era leproso mais. Mas o que eu quero pensar não é na brincadeira, mas é o gratidão. É ser agradecido. Quantas vezes nós não somos gratos? Ou às vezes a gente apenas é uma gratidão da boca para fora. Quem aqui trabalha e tem empregados? Tem empregado, irmão Mauro? Aí o empregado fez um serviço lá e o senhor chega para ele e fala assim: obrigado. É obrigação dele fazer o trabalho, é obrigação dele fazer o serviço. Mas às vezes, quando se fala ou se falar, faz simplesmente por mera educação. Então tem hora que às vezes a gente é grato por educação. Mas para o Senhor Jesus, eu tenho que demonstrar gratidão verdadeira. Eu não posso ser grato. Às vezes o pai da gente faz alguma coisa, né? Uma coisa que a gente gosta, o que a gente quer e tudo, a gente fala. Na verdade é isso, né? Quando a gente é criancinha, você recebe um presentinho, aí a mãe, a tia, o que você vai falar? O que você vai falar? Mas você está agradecido mesmo, ou você está só falando porque mandou você falar obrigado? Para ser grato ao Senhor, não é porque mandou falar, não é porque eu estou falando por obrigação, ou porque às vezes é gratidão por obrigação, é gratidão por educação, mas eu preciso ser grato. É a característica do verdadeiro cristão. A palavra nos ensina a ser agradecidos ao Senhor. Foi a misericórdia, foi a bondade, foi o amor de Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, que é isso que vai fazer com que nós possamos estar crescendo junto com o nosso discipulando. Olha, o que nós estamos falando hoje?
treinando-nos para discipuladores. Mas o que é que nós estamos falando? Que a minha oração precisa ser uma oração que conquiste aquele discipulando, uma oração que faça a diferença. Então a minha oração é, quando eu oro junto com ele, me posicionando no lugar dele, tendo empatia, sabendo a dor dele, o sofrimento dele, a angústia dele, conhecendo o gosto dele, a caminhada que ele faz, e aí eu me coloco. Me colocando aqui, eu me faço junto com ele, dizendo: Senhor, nós temos pecado, Senhor, nós temos afastado da tua presença, nós precisamos consertar a nossa vida. Aí eu falo: Senhor, usa de misericórdia. Nós estamos voltando aos passos, tá, irmãos? Senhor, usa de misericórdia, porque eu preciso da tua misericórdia, eu preciso que o Senhor me alcance, confessando assim o seu pecado, e você vai estar assim entendendo que Deus vai estar agindo com aquela pessoa que você está discipulando. E aí você vai entender que quando você está nessa busca pela misericórdia, a batalha vai se tornar grande, a guerra vai acontecer, mas você não pode desistir, ser insistente, buscar, perseverar e com autoridade dizer: essa alma, esta vida não pertence mais ao inferno, ela é do Senhor Jesus, em nome de Jesus, com autoridade, e proclamar a vitória, quebrar os grilhões em nome de Jesus, porque você tem essa autoridade, ele te chamou para fazer isso, e depois agradecer, dizer: Senhor, obrigado por mais uma alma ter um nome escrito no livro da vida. E se nós formos ler alguns livros, irmãos, sobre esse trabalho de discipular, a gente vai ver que a importância disso é que vai fazer a igreja crescer. Se nós formos olhar lá o início do livro de Atos dos Apóstolos, eram quase 120 almas lá no cenáculo, orando, buscando ao Senhor: recebereis a virtude, o Espírito Santo veio, saíram falando, Pedro se levantou, 3.000 almas, olha só o crescimento. Depois quase 5.000 almas, e a igreja foi crescendo, multiplicando. Aí vai Filipe, vai pregar, vem Pedro, vai pregar para Cornélio, a igreja vai crescendo, saem os missionários, quando estão lá buscando, orando ao Senhor, o Espírito Santo vai: aparta-me a Paulo e a Barnabé, para que eles levem a palavra. A igreja foi crescendo, através dessa oração que conquista, porque quando nós vemos Atos 2:43, como é que diz lá? Atos capítulo 2, versículo 43. Foi mais rápido do que eu, Ezequiel. E perseverar, vamos o 42 primeiro, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, não é? E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, perseveravam nessa unidade, nessa igreja maravilhosa, porque era uma oração que conquistava, oração que conquista. Amém? Alguma pergunta dentro da apostila aí da ministração 5? Então vamos para a ministração 6. A ministração 6, irmãos, ela vai falar do evangelismo e a entrega a Cristo. Essa é o próximo slide, Ezequiel. O evangelismo e a entrega a Cristo. Até, na verdade, pode passar. Eu nem gosto muito da palavra evangelismo. Isso, ministração 6. Evangelismo, a entrega a Cristo. Porque evangelismo, dá ismo, né? Ismo é estudo, né? Comunismo, estudo. Então, o ismo vem de estudar alguma coisa. E, na verdade, a gente tem que ser ação. Então, não tem que ser evangelismo, tem que ser evangelização. Tem que ter movimento, tem que sair, tem que ir atrás. Mas, como é que é essa evangelização? Então, nós veremos os 5 pilares que a evangelização precisa ter. E os quais toda a nossa conversa, toda a pregação, tudo que nós formos fazer tem que estar firmados nisto para que a pessoa se entregue a Cristo. Então, quais são os 5 pilares
né? 5 pilares em que a nossa evangelização tem que se fundamentar. O primeiro deles é o ensinamento do amor. Então, o que eu preciso falar? Falar do amor. Eu preciso falar do amor de Deus, eu preciso falar desse amor. Eu preciso destacar o amor de Deus pelos homens, o cuidado de Deus. Se eu quero ensinar sobre as pessoas, para que elas se rendam ao Senhor Jesus, para que elas se convertam ao Senhor Jesus, eu tenho que falar sobre amor. Mas se lembram que eu iniciei dizendo assim, como é que eu vou orar? Eu preciso saber o gosto dele, a forma dele. Eu quero dar um exemplo. Tinha uma conhecida, e ela, desde pequena, ela foi abandonada pelo pai. Então, o pai saiu de casa, deixou a mãe com os filhos. E essa pessoa viveu a vida dela sem a presença do pai e tudo, veio a se casar e depois se converteu. Ela se converteu, seguia na igreja, mas quando se falava assim, Deus te ama, o amor do pai, o pai te ama, aí ela não sabia o que era amor de pai. Ela não entendia amor de pai, porque o pai dela tinha abandonado ela. Então, para eu poder falar sobre o amor, eu tenho que entender como que a pessoa conhece amor. Porque hoje a gente tem amor no filme, amor na novela, amor no cinema, amor de todo jeito. E tudo é amor. E eu preciso entender, olha, eu tenho que te mostrar o que é o verdadeiro amor, porque Deus é amor. E quando um dia o seu pai adoeceu, enfermo, e ela lutando dentro dela, porque ela não tinha perdoado o pai ainda, não tinha essa compreensão do amor e tudo, mas o dia em que ela visitou o seu pai, ali naquele leito de enfermidade, e o seu pai conversou e pediu perdão, e ela pôde ali amar o seu pai, aí ela entendeu, eu agora sei o que é amor de Deus. Perceberam? Então, quando Deus age na nossa vida, eu preciso mostrar para aquela pessoa que às vezes está em dificuldade, às vezes está com problemas, às vezes está numa luta espiritual muito grande, e falar com ela assim, você chega para a pessoa, entrega um folheto e fala, Jesus te ama. Que amor que ela sabe? Que experiência de amor que ela tem, para eu falar para ela só assim, Jesus te ama. Entenderam? Então eu preciso fazer com que ela aprenda o que é de fato o amor. Ensinar o amor de Deus, ensinar a verdade de Deus, né? Ensinar a compreensão de Deus do que é amor, ensinar o que é verdadeiro amor. O versículo que nós temos aí é o Jeremias 31:3, parece que ele está na apostila também, né? Jeová se manifestou a mim há muito tempo, dizendo, com amor eterno te tenho amado, portanto te prolonguei minha misericórdia. É o amor eterno de Deus, é o amor de João 3,16. Não importa a dificuldade, não importa você como você é, Ele te ama. Deus amou o mundo inteiro de uma maneira especial, que deu o seu Filho unigênito. Então eu preciso fazer a pessoa entender o amor de Deus, porque tem que quebrar os paradigmas de amor, daquele amor que ela viveu, daquilo que ela entendeu como amor, para compreender o amor. Então, o primeiro pilar é que Deus nos ama. E aí entender como é esse amor, qual é o amor de Deus. Primeiro pilar, então, na minha evangelização, é destacar o amor de Deus pelos homens. O segundo pilar na evangelização é a natureza pecaminosa do homem. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem um justo sequer, não há um que possa dizer assim, eu sou bom, eu estou livre, né? Eu posso viver do jeito que eu quiser porque a minha vida não tem que dar conta para ninguém. Não.
a sua natureza pecaminosa, você vai passar por um juízo, então você precisa ser resgatado, você precisa receber perdão, você precisa receber a misericórdia de Deus na sua vida. Então, primeiro fundamento, amor, Deus ama. Segundo fundamento, todos pecaram, todos precisam do amor de Deus, todos precisam da misericórdia de Deus. Então, no meu discipulado, na minha evangelização, na minha palavra, no sermão que eu estiver trazendo, eu preciso mostrar que Deus ama e que todos os homens pecadores precisam do amor de Deus. Então, onde você for, na visita que você for, isso tem que ficar claro. Olha, ninguém é perfeito, ninguém está aqui prontinho, né? Eu me lembro quando eu era menor, adolescente, bem jovenzinho, meu pai tinha uma mercearia na cidade em que a gente morava, e ali o meu pai era tido como uma pessoa de posses. Então todo mundo já olhava assim para a gente diferente, né? E tudo. E aí a gente andava meio assim, né? Adolescente, garotinho, né? Tinha tudo que falava o pai podia dar e tal. A gente andava bem de cabecinha erguida e tudo. Mas quando a gente entende que isso não é nada, que Deus nos ama e que é a misericórdia do Senhor, que o Senhor Jesus nos faz semelhantes a todos os homens e que nós todos somos pecadores, aí eu me lembro um dia que o meu pai falou assim: hoje você não vai em tal lugar. Ah, pronto, para quê? Aí emburra, fecha a cara, fica triste e vai querer buscar nas coisas, né? E aí eu me lembro que tinha uma barraquinha, essas que fazem nessa época de ano, né? De festa junina. Aí eu fui lá e falei assim: quer saber, hoje eu vou beber quentão. E fui beber quentão, mas no outro dia eu vomitei até o... É isso que a gente faz, porque a gente é pecador por natureza. A gente é pecador, mas Deus nos amou. Deus nos amou. E nesse amor, Deus não deixou que a gente enveredasse por outros caminhos. E mesmo fazendo aquilo naquele dia, o Senhor no outro dia me deu uma dificuldade tremenda. Aí, opa, esse não é o caminho. Esse não é o caminho. E aí a gente, depois de alguns anos, veio a encontrar Jesus Cristo como Salvador. Mas é preciso entender que todos somos pecadores. Esse é o segundo fundamento. O terceiro fundamento: Cristo é o único e suficiente Salvador. Então, olha, eu falei do amor de Deus, eu falei que o homem é pecador, mas também falo que tem uma solução para o problema do homem. Esse é o alicerce. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele diz: vinde você que está cansado, oprimido, eu vou te aliviar. Então, na minha evangelização, na minha palavra com o meu discipulando, nas conversas que a gente tiver, eu sempre devo lembrar a ele: Deus provou o amor para com você, morrendo por você, você sendo pecador. Então, olha, a salvação é em Cristo Jesus. Porque nós vamos encontrar pessoas que não acreditam, né? Que haja salvação, pessoas que acreditam que o inferno é aqui mesmo, que morreu aqui e acabou, pessoas que acham que vão ter outra oportunidade, pessoas que acham que vão passar por um período e depois vão ter outras experiências, mas nós precisamos lembrar as pessoas que ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo, e a oportunidade que temos é nesta vida, para poder viver com o Senhor. Então Ele só é o único e suficiente Salvador. Esta é a verdade que nós precisamos falar, que Ele é o único caminho. Ele não é um dos caminhos, mas que Ele é o único caminho, não é? É por isso que nós nos alegramos quando nós caminhamos com o Senhor, porque diz assim: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Ele é o único que pode salvar.
Então não é sangue de bode, sangue de ovelhas, mas é o sangue do Senhor, é o sacrifício de misericórdia que Ele fez por nós. Então olha, esse é o terceiro. O quarto fundamento é arrependimento. Então eu preciso arrepender, eu preciso confessar, eu preciso pedir perdão, eu preciso estar falando com o Senhor Jesus, não é? Arrepender é pedir a Deus, Ele que vê o oculto, Ele que conhece a cada uma das nossas ações, vir limpar a nossa vida e dar-nos o perdão. É interessante, tem um versículo que eu gosto muito, eu acho que ele não está aí na apostila, deixa eu ver se eu lembro o endereço dele. Não estou lembrado. Deus fez o homem reto, quem lembra? Mas ele buscou muita invenção. Deus criou o homem reto, mas ele buscou muitas coisas. Alguém se lembra? Esse versículo, porque inclusive a gente pode ler até em algumas versões diferentes, para nós entendermos que o homem precisa da misericórdia do Senhor. Está lembrando aí? Acho que é isso, né? Eu falei 9, 12, é 7, 29, não é isso, pastor? Por favor. Leia, por favor, pastor. Eclesiastes, acho que é isso mesmo, 7 e 29. Isso, é esse mesmo. Achou aí, Ezequiel, isto? Olha só na versão que o Renato leu. A versão que está projetada aqui é: vede isto, tão somente achei. Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Olha só, o homem busca invenção, o homem faz inovação. Como é que está na sua, Renato? Isso. Ó, Deus nos fez reto, nos fez simples e direito. Nós complicamos tudo. Então o homem é pecador por natureza. Nós complicamos tudo. Nós fazemos invenções. Tem essa versão aí também, né, Ezequiel? Nós complicamos tudo. Nós fazemos as coisas do nosso jeito. Mas nós precisamos entender que o perdão do Senhor, e eu preciso me arrepender, eu preciso caminhar com o Senhor, eu preciso estar buscando pedir perdão ao Senhor, porque nós vivemos dessa maneira. Vamos para o outro ponto? Verdadeiro arrependimento. Jesus é o suficiente e eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar, eu preciso mudar, não é? O que é a palavra? Paulo diz assim: não vos conformeis, mas transformai. Vocês precisam mudar, vocês precisam arrepender-se, vocês precisam mudar a direção, mudar o caminho. Isso é conversão. Então você, quando for falar com o seu discipulando, ensinar para ele que ele precisa se arrepender. E verdadeiro arrependimento é mudar de vida, é deixar as coisas velhas. Agora, irmãos, não pensa que Jesus veio para reformar as pessoas. Ele bebia, agora não bebe mais. Ele fumava, agora não fuma mais. Ele mentia, agora não mente mais. Ótimo, tudo bem, mas Jesus não quer só te mudar, só te transformar. Ele quer fazer de você uma nova criatura. As coisas velhas têm que passar. Tudo tem que se fazer novo, é novidade de vida. Quando eu comecei, eu disse assim, que Jesus quer que a gente faça discípulos não semelhantes a nós, porque não fazer isso, as pessoas têm pessoas que não fazem, tem pessoas que são boazinhas, só falta ser crente, falta tudo na verdade, mas
fazem boas ações, fazem ofertas, não fazem mal às pessoas, caminham corretamente. Mas se ela não tem Jesus, se ela não se arrepende, porque o pecado está em nós, somos todos pecadores, Deus fez o homem reto, mas o homem busca invenção, o homem escolhe caminhos tortos, o homem vai por caminhos tortos, ele precisa se arrepender e voltar para Jesus. Então nós precisamos entender isso. Essa transformação, essa mudança de vida, essa contemplação de Deus precisa. Quem vai adorar ao Senhor? Quem vai morar no céu? Onde se adora ao Senhor? Os verdadeiros adoradores adoram em verdade e em espírito. É isso que nós precisamos ensinar para esse arrependido. E depois nós vamos fazer a oração de decisão. O ponto 5 é o ensinamento de apelo e decisão por Cristo como Salvador. Quando olha, na nossa ministração, na nossa palavra com Ele, nós vamos mostrar para Ele que só corajoso, só valente, só pessoas sérias que vão estar buscando fazer uma decisão por Cristo e fazer a oração de arrependimento. E lembrando que essa oração, ela tem que ter algumas questões dentro dela. Essa oração tem que ter confessar que necessita de Jesus, tem que dizer que é pecador, quem dizer que pede perdão e tem também que falar que aceita Jesus Cristo. A Bíblia diz que se tua boca confessares e no coração creres, você será salvo. Eu preciso confessar. Então, quando eu estou evangelizando, estou fazendo o trabalho de evangelização, conversando com a pessoa, orientando ela sobre a sua vida, sobre a sua caminhada com Deus, eu preciso então estar me conduzindo neste ponto, dizendo a ela: olha, a sua decisão tem que ser verdadeira. Então você tem que confessar, fazer uma oração de confissão. Então nessa oração eu vou levá-lo a dizer assim: Senhor, eu necessito do Senhor, porque até agora eu tenho andado por meus caminhos e eu não consigo sem o Senhor. Senhor, eu sou pecador e sendo pecador eu preciso do teu perdão. Então, Senhor, venha me perdoar. Eu não quero falhar, eu não quero sair da tua presença. E depois dizer: Senhor, eu te recebo como meu Salvador. Então a gente tem que nas nossas conversas com os nossos discipulando levá-los a fazer a oração da decisão, a oração de aceitação do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos fechar aqui. Alguma dúvida aí na ministração? Pois não, irmão? Sim. Tá. Sim. No foco é geral. No foco é geral. Mas você, com seu discipulando, você tem que levá-lo a confessar diariamente o Senhor Jesus Cristo. Tá? Porque ele aceitou Jesus lá no congresso, aceitou Jesus lá na cruzada, ótimo, oramos por ele, Senhor, escreve o nome no livro da vida. Aí ele voltou para a casa dele, para o dia a dia dele, aí você tem lá o contato: olha, então, você aceita uma visita? Aceito a visita, porque ali ele foi num momento de emoção, pode até pessoas, criancinha, aceitou Jesus, é crente até hoje e tudo, mas você vai caminhar com ele no ensino, e nesse caminhar com ele, você vai lembrar a ele esses 5 alicerces, esses 5 fundamentos, porque naquele dia ele ouviu a mensagem tocou, o Espírito Santo convenceu, ele aceitou Jesus, lá no culto ar livre, lá na praça, aceitou Jesus, mas depois você vai fazer o discipulado dele, e aí nesse discipulado é que você vai estar mostrando para ele: olha, aquela decisão que você fez, o Espírito Santo te ajudou nela, mas por quê? Porque Deus nos ama, e esse amor de Deus é demonstrado que Jesus morreu por nós, porque todos somos pecadores, e você volta ao processo para que ele entenda, a repetição, com mais detalhes, exatamente, Então aí ele vai estar afirmando, porque depois você vai convidar ele a vir à igreja, aí que na igreja ele vai começar a receber o ensinamento. Tem algumas igrejas que tem a classe do discipulado.
Sim. Algumas congregações com um número maior de pessoas, ela tem condição de criar essa classe. Se não tem, pode criar, né? Mas aqui na sede nós temos. Então, essa classe do discipulado, aí porque tem uma lição específica. Então, aquela lição para a classe do discipulado, ela vai ensinar o que é a igreja. Ela vai ensinar quais são as ordenanças que tem a igreja. Vai falar sobre o batismo em águas, vai falar sobre a ceia do Senhor, né? Qual a importância da mordomia cristã? O que é a mordomia cristã? Então, nessa classe do discipulado, não é lá na sua evangelização, não é lá na sua, em você está fazendo, porque você está ali mostrando a ele que ele é pecador e tem a necessidade de Jesus, e ele vai saciar essa necessidade em Cristo e caminhar em comunhão. Nós lemos Atos 2:43, eles cresciam juntos, caminhavam juntos, tinham tudo em comum e estavam ali, onde o Senhor abençoava a igreja. Então, o papel mesmo do discipulador é fortalecer a decisão que a pessoa tomou por Cristo. E fazendo essa decisão, entendendo que ela era pecadora, por isso eu preciso me colocar junto com ele nessa oração que conquista, que foi a lição 5, me colocar junto com ele, abraçar ele, caminhar com ele, guerra, batalha espiritual, porque quantos de nós sabemos o quão difícil foi, não é? Às vezes a gente está, aquele lá, né, estou dentro, estou fora, estou dentro, estou fora, né? Fica aquele negócio, vai, e eu preciso ajudar a pessoa. O Hebreus escreve, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, para aquele que manqueja, não manqueje mais, fazendo vereda direita para os vossos pés. É isso que nós precisamos caminhar. É esse que é o papel do discipulador. Está junto ali, sempre lembrando dessa entrega, desse compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Sim. Perfeito. E é isso que a nossa lição 5 e 6 está falando, né? É essa necessidade que nós temos. Não importa a forma que eu andei, a maneira que eu conduzi a minha vida, mas se eu não aceitar Jesus Cristo, eu não alcanço a salvação. É crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, porque você vai ser discipulador dentro da sua casa, e aí a sua casa será salva. Amém? Vamos nos colocar em pés então, para estarmos orando. Tem alguém que ainda não fez a inscrição para ser discipulador? O irmão Gilney está aí, o Gilney Júnior. Se você não fez, pastor Robson recomendou que nós lembrássemos aos irmãos, se você ainda não deu o seu nome e telefone, fizesse. Amém. Então essa aula vai estar gravada, né, lá no Ibadejuf, e os irmãos depois poderão voltar a ela, e se tiver alguma dúvida, pode entrar lá no chat e fazer algum comentário, que depois os irmãos terão as respostas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Curve comigo a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, aprendendo da tua palavra, Senhor, lendo a tua palavra e buscando-nos, Senhor, nos preparar e adequar para fazermos a tua obra. Teu Espírito Santo continue conosco, derramando sobre nós a tua graça, a unção do Senhor. Nós oramos assim e agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Próxima quarta-feira, então, nós teremos continuidade em nome de Jesus. Levante comigo a sua mão, e a bênção do Deus Todo-Poderoso, a graça consoladora do Espírito Santo e a comunhão em Cristo Jesus esteja em cada coração, digamos juntos. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.